nada não. Bem-vindos ao Manual do Submundo. Eu não sou Hiperetenório e hoje veremos a física quântica com relação à arma de prego, que foi feita aí com uma torreta inteligente do Julio e a arma de prego, né? Então veremos um pouco de física e matemática que eu pensei a partir disso, porque ele fala sobre as flutuações do vácuo quântico. Inclusive dá uma olhada lá no canal do Julio, achei interessante os vídeos dele. Ele ganhou um destaque aí por conta do vídeo recente do Orochi, né? Bom, se foi utilizado aí questões de flutuações quânticas no vácuo, a gente precisa entender o que é a energia do vácuo, né? Que a energia do vácuo é uma energia de fundo existente no espaço e na ausência de todo tipo de matéria. Basicamente o que acontecia é que existe energia dentro do vácuo, que refuta basicamente o pensamento mais clássico. O pensamento era que o vácuo era o absoluto nada. Hoje a gente percebe que na verdade isso é um conceito mais abstrato. Na verdade tem coisa no que seria o nada. Essa energia do vácuo é a energia que permeia o vazio, devido ao que? Flutuações quânticas. Bom, na física quântica, uma flutuação quântica é uma mudança súbita, temporária e inesperada na quantidade de energia em um ponto localizado no espaço. Então, subitamente, de maneira temporária e inesperada, muda a energia, né? Só que daí, quando estamos falando de flutuações quânticas no vácuo, é porque quando ocorre isso só que no vácuo, denominadas flutuações quânticas no vácuo. Cara, o da hora das flutuações quânticas é que elas também fundamentam a introdução de pares de partículas e antipartículas, assim, chamadas partículas virtuais. Por conta disso, as partículas virtuais são basicamente que elas não têm existência física, mas elas expressam o fato de que as flutuações quânticas podem induzir reações envolvendo partículas ou até alterar os resultados das outras reações. O que nos linka, né, com a questão do princípio de incerteza do Heisenberg. É basicamente o que? Ele diz que simultaneamente quanto menor for a incerteza na medida da posição de uma partícula, maior a incerteza de seu momento linear e vice-versa. Então, quando você tenta descobrir a posição de um, você acaba tendo incerteza no outro. E vice-versa, que nos mostra que o vácuo ele não pode ter zero energia, o que significa que essas flutuações quânticas de energia fazem com que as partículas virtuais desapareçam momentaneamente. Nunca está vazio de fato, que é o que a gente está falando já há um tempinho aqui. Chegando então ao efeito Casimir, criado aí por Hendrik Casimir. Basicamente é uma consequência direta das flutuações quânticas, já que quando a gente tem duas placas metálicas que estão muito próximas no vácuo, elas restringem as flutuações entre elas, resultando em uma força atrativa. Essa força é devido à diferença na densidade da energia do vácuo entre as placas e fora dela. Esse efeito nos mostra que a energia pode pular mais de 200 a 300 nanômetros do vácuo, e bem, a aceleração na expansão. Aí, né, como eu falei, recentemente eu estava estudando com relação à energia do vácuo. Nemanja Kaloper, ele propôs um mecanismo para sequestrar a energia do vácuo que prevê que o universo entrará em colapso. Aí ele fez, né, pelo menos essa primeira parte. Acho que eu não terminei o artigo ainda, mas tem pelo menos umas 10 equações. Então leva tempo, né, porque o meu nível de física ainda não está tão avançado. Mas com que a gente tem, eu posso dar uma explicação do que é cada coisa aqui. Os cálculos aí vai ser quem quiser se manifestar, tanto para contribuir quanto para comentar, fique à vontade. Basicamente isso aqui é uma função, ó, você vê a função aqui. Você vê, é uma função de 4 volumes do universo. O que significa isso? É uma escala de quantidades dimensionais que garante que as contribuições da energia no vácuo sejam invisíveis para a gravidade. Esse símbolo aí que a seta está apontando é a constante cosmológica, que foi o quê? Foi usada aí pelo Albert Einstein, que foi adicionada nas suas equações de campos temporariamente, só que depois foi removida, só que muito mais tarde foi revivida e reinterpretada como a densidade de energia do espaço, ou energia do vácuo, que é o que estamos falando aqui. Tanto que tem um G aí, que é o tensor métrico, que é utilizado nas equações de campo de Einstein. Justamente ele descreve a densidade da energia. Outra parte aí, esse tensor métrico é um tensor métrico de Ricci, que também temos aí a escalar de Ricci. Olha só, que é o Rzinho.
Durante o vídeo, o Julio fala que a parte da arma de pregos ela foi inspirada num rifle Bolt Action 22, que é tipo, o Bolt Action na verdade tem a tradução de ação de ferrolho. Por quê? Porque ele é uma arma de fogo, óbvio, né? Pá, dá tiro. Só que você tem que manipular os cartuchos de dentro pra dentro e pra fora da arma. Só que, tipo, de maneira manual. Se eu não me engano, tem vários jogos que demonstram bem isso, mas provavelmente eu vou colocar aí no vídeo algumas cenas, alguma forma bem explicativa pra dar pra entender. Mas basicamente, você vai ter que fazer essa operação manual com o ferrolho através de uma alavanca. Então meio que vai sendo tirado pra fora. Então, basicamente, para isso você precisa do quê? De um cilindro, que é o cilindro do ferrolho. Olha só. Basicamente, o cilindro vai ser para quê? O cilindro do ferrolho, né? Basicamente, ele vai trancar a câmara, né? E garantir o quê? Que o cartucho esteja alinhado corretamente. E o quê? E a partir disso, a operação vai ser: o atirador vai puxar a alavanca do ferrolho para trás. O cilindro do ferrolho vai se mover para ejetar o cartucho gasto. Olha só. Bem cena de filme, provavelmente você já deve ter visto aquele puxão, sai o cartucho, pá. E o ferrolho, quando ele é empurrado pra frente, ele vai se posicionar um novo cartucho na câmara e vai trancar no lugar. Assim, quando você girar o ferrolho pra baixo, o cilindro vai estar... O cilindro do ferrolho fica trancado e assim você vai poder o quê? Disparar. Olha só. Bom, você tem que ter noção de cilindros, né? Vamos supor que você está projetando uma arma, que é o caso dele. Imagina, você tem que ter umas noções matemáticas. Eu lembro de quando eu tinha que ficar fazendo esses desenhos, ó, de cilindro. Secção meridiana que eu tinha feito há muito tempo atrás, ó. Diâmetro igual a H, D igual a H, né, no caso. Olha só, aí eu destrinchei aqui, ó. Você pode notar que se você esticar o cilindro, a parte aqui, pá, literalmente vira um retângulo. E aí você tem o que? Um H aqui, um outro H ali. O meio é o 2πr aqui, ó, igual. A área lateral é 2πr vezes H. Então, aqui 2H, 2πr, olha só. E aí você tem os raios, dois raios. E aí, ó, a área da base, que em tese seria a base, né? A área da base é o π vezes r ao quadrado. Olha só, a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Então, simplesmente 2πrh mais 2πr ao quadrado. Então, no fim, nos sobrou apenas 2πr mais h mais r. Olha só, olha lá. Bom, continuando que a gente estava falando de cilindros, aí eu estava lendo outro artigo, só que esse falava de cilindro circular reto. Olha só, então tem um cilindrozinho aqui. E aí falava de escoamento. E aí por conta disso usa-se o coeficiente de Reynolds ou o número de Reynolds. Olha só. O que seria isso? Basicamente o número de Reynolds é para você entender o regime de escoamento dos fluidos. Ou seja, tudo que é um fluido aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é para representar os fluidos. Então esse aqui que seria o Dzão, né? O diâmetro para o fluxo no tubo. Ou seja, temos aqui um tubo. Temos o diâmetro ali, pá. Aí você tem o Vzinho, que é a velocidade média do fluido. Olha só, temos Vzinho aqui. Então dá para enxergar a velocidade média aqui do fluido. Você tem o Uzinho, que é a viscosidade dinâmica do fluido. E você tem o Pzinho, que é a massa específica. Tudo isso formando aqui o coeficiente de Reynolds. Esse RE também é o número adimensional, só que é abreviado como RE, em homenagem, né, ao Osborne Reynolds. Então a gente tem aqui, ó, a velocidade média aqui do fluido. Aí ele vai passando aqui, ó, tá vendo que tem a retinha aqui, pá. Nesse ponto aqui, você tem o desenvolvimento do perfil de V. E você tem a camada limite de V, ou seja, e aqui tem o perfil de V, novamente, do desenvolvimento. Então, acaba assim. Eu achei interessante, é claro que, se eu não me engano, eles usaram também uma forma para criar, acho que eles montaram um design em específico. Quem quiser ler o artigo e entender mais ou até explicar melhor, comenta aí nos comentários. Por conta disso, eu fiquei pensando como que poderia se utilizar o número de Reynolds, já que estava falando de fluidos, escoamento, e como tem tubos, eu fiquei pensando, será que daria para usar isso na medicina? E olha só, se parar para pensar, sim, porque os fluidos poderiam ser a parte sanguínea, e os tubos seriam basicamente nossas veias, artérias e tudo mais. Então, basicamente, acabei chegando no quê?
em estenose aórtica. E agora a nossa Frieren irá comentar sobre isso, olha só. A estenose da válvula aórtica, ou também chamada de estenose aórtica, é uma doença caracterizada pelo aumento da resistência à ejeção do fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo, caso vai haver uma obstrução, impedimento da passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Existem diversos fatores que podem levar à estenose aórtica, desde a doença reumática, a aterosclerose e até mesmo por causa congênita, meio de uma alteração ocorrida durante a gravidez. No meu caso, a válvula aórtica bicúspide. O correto, na verdade, é que a pessoa nasça com essa válvula com 3 folhetos cúspides. No caso, seria a válvula aórtica tricúspide. Mas, nesse caso em específico, a pessoa nasceu bicúspide. Tem casos até mesmo que a pessoa possa nascer apenas com um folheto. Em relação à progressão da doença, é muito comum haver calcificação dos folhetos valvares, onde vai ser ainda mais difícil com que aconteça essa ejeção de sangue. E também uma progressiva redução do orifício valvar. E, basicamente, isso seria a redução do buraco, na qual o sangue vai sair. Contudo, por essa doença ser gradual, o ventrículo esquerdo consegue se adaptar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai hipertrofiar. Os sintomas costumam aparecer mais em casos mais graves. A doença que vai incluir a dispneia, que seria a sensação da falta de ar, a angina, que seria a dor no peito, e síncope, que é o desmaio induzido por esforço, e especificamente por esforço. Algo interessante a se comentar é que teve uma personalidade que possuía essa condição, que seria o apresentador Jô Soares, que, de acordo com ele até mesmo teve que fazer uma cirurgia para trocar essa válvula. E de acordo com uma matéria do UOL, tudo havia se iniciado com um sopro no coração, que é um sinal clínico muito comum dessa doença, até a situação piorar e a cirurgia ser necessária.